Havendo quórum regimental, declaro sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, aberta a segunda sessão ordinária do mês de dezembro de 2021. Convido o nobre vereador Marquinho para fazer a leitura de um trecho bíblico e peço por gentileza a todos para ficarem de pé. Livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 14. Ou melhor, versículo de número 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Palavra do Senhor. Convido o nobre vereador João Vitor para cumprimentar os presentes e os internautas em nome de todos os vereadores e vereadoras. Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todos os colaboradores, ao Emerson, ao Marcelo, ao Pita, e a todos vocês aqui presentes, professores, e que a gente possa ter uma sessão pautada na ética e no respeito. Obrigado. Passamos agora à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 47ª sessão ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Palmeiras de Goiás, na sede situada à Rua R8, quadra 22, lote 3, setor Jardim Amazonas, Palácio Legislativo Maria Pires Perillo, às 20 horas. Presentes os vereadores Thaís Cardoso Lopes, presidente, João Batista Machado, vice-presidente, Renata Aparecida de Campos Rodrigues, primeira secretária, João Vitor Passos Amorim, segundo secretário, Amauri Vieira Marques, Diego Dias Lopes, Edivalcide Souza Lemes Macete, José Firmino de Almeida, Marcos Roberto de Souza Marquim, Maximiliano Fernandes e Murilo Rodrigues dos Santos. Havendo quórum regimental, a presidente declarou, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, aberta a sessão. O vereador Diego fez a leitura do trecho bíblico. O vereador Amauri cumprimentou os presentes internautas em nome de todos os vereadores. Dando prosseguimento à sessão, foi lida a ata da sessão anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Não havendo expedientes endereçados à casa, a presidente Thaís Lopes passou para a ordem do dia. Primeira votação, parecer da Comissão de Justiça e Redação, em face ao projeto de lei número 030/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza desafetação e alienação mediante doação com encargo de área pública de propriedade da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás para os fins que especifica e dá outras providências. A presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão, sendo este aprovado por unanimidade. A presidente encaminhou o projeto de lei número 030/2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Primeira votação, parecer da Comissão de Justiça e Redação, em face ao projeto de lei número 040 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Palmeiras de Goiás, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. A presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão, sendo este aprovado por unanimidade. A presidente encaminhou o projeto de lei número 040 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Primeira votação, parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, em face ao projeto de lei número 042 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. A presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão, sendo este aprovado por unanimidade.
A presidente encaminhou o projeto de lei número 042 de 2021 à Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para parecer em tempo regimental. Primeira votação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação em face ao projeto de decreto legislativo número 004 de 2021, de autoria do nobre vereador Murilo Rodrigues dos Santos, que concede título de cidadão honorífico de Palmeiras de Goiás às pessoas que menciona e dá outras providências. A presidente colocou em discussão e votação o parecer da comissão, sendo este aprovado por unanimidade. A presidente encaminhou o projeto de decreto legislativo número 004/2021 para sua segunda e última votação. Segunda e última votação do projeto de decreto legislativo número 006 de 2021, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que dispõe sobre a aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás, referente ao balanço geral de 2008 e da outras providências. A presidente colocou em discussão e votação o projeto de decreto legislativo, sendo este aprovado por unanimidade. A presidente encaminhou o projeto de decreto legislativo número 006 de 2021 à Secretaria da Casa para providências. Leitura da indicação número 011 de 2021, de autoria do nobre vereador Diego Dias Lopes, que solicita a realização do projeto Galeria Aberta. A presidente colocou em discussão a indicação. O vereador Diego defendeu a indicação, pediu o voto dos nobres colegas e disse que este projeto já foi apresentado, mas não foi executado, ressaltando ainda que é uma forma de incentivar os artistas locais e embelezar nossa cidade. A presidente colocou em votação a indicação, sendo esta aprovada por unanimidade. A presidente encaminhou a indicação aprovada à Secretaria da Casa para providências. Leitura da indicação número 011 de 2021, de autoria do nobre vereador Marcos Roberto de Souza Marquim, que solicita promover o processo de permissão de uso de área pública para exploração comercial de espaços na Praça do Residencial Maria Pires Perillo. A presidente colocou em discussão a indicação. O vereador Marquim defendeu a indicação, pediu o voto dos nobres colegas e disse que um morador do setor o sugeriu essa indicação, pois um comércio poderá melhorar a praça, que em breve deverá ser reformada. A presidente colocou em votação a indicação, sendo esta aprovada por unanimidade. A presidente encaminhou a indicação aprovada à Secretaria da Casa para providências. Leitura da indicação número 010 de 2021, de autoria do nobre vereador João Batista Machado, que solicita a construção de um espaço no Lago Municipal destinado ao batismo, para ser utilizado pelas igrejas do nosso município. A presidente colocou em discussão a indicação. O vereador João Batista defendeu a indicação, pediu o voto dos nobres colegas e disse que já visitou com o senhor prefeito e o presidente da Associação de Pastores, Sérgio Gaspar, onde pediu que seja reservada uma área do lago para o batismo. A presidente colocou em votação a indicação, sendo esta aprovada por unanimidade. A presidente encaminhou a indicação aprovada à Secretaria da Casa para providências. Leitura da indicação número 025 de 2021, de autoria dos nobres vereadores João Batista Machado, Renata Aparecida de Campos Rodrigues, João Vitor Passos Amorim, Amauri Vieira Marques, Diego Dias Lopes, Edivalcide Souza Lemes, José Firmino de Almeida, Marcos Roberto de Souza, Maximiliano Fernandes e Murilo Rodrigues dos Santos, que solicita verificação do funcionamento do transformador de energia da Enel na Avenida Goiás, próximo ao TRE, no município de Palmeiras de Goiás. A presidente colocou em discussão a indicação. O vereador Maximiliano agradeceu a todos que assinaram em conjunto a indicação e disse à população que logo este problema será solucionado. A presidente colocou em votação a indicação, sendo esta aprovada por unanimidade. A presidente encaminhou a indicação aprovada à Secretaria da Casa para providências. Encerradas as matérias da ordem do dia, a presidente passou para o pequeno expediente. Não havendo vereador inscrito, a presidente encerrou o pequeno expediente e passou para o grande expediente. Não havendo vereador inscrito, a presidente encerrou o grande expediente. Em suas considerações finais, a presidente Thaís Lopes agradeceu os senhores vereadores e os servidores da Câmara pela primeira sessão ordinária do mês de dezembro e agradeceu também os internautas pela audiência. Agradeceu os assessores parlamentares pelo respaldo que eles vêm dando aos vereadores. Ressaltou a importância das matérias da sessão de hoje. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a presente sessão
determinando a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela presidente e secretários. Em votação, a ata da sessão anterior. Os que concordarem com a mesma permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo expedientes endereçados à casa, passamos à ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 043 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dá denominação a prédio público municipal na forma que especifica. Ofício Gabinete 1572/2021, Palmeiras de Goiás, 2 de dezembro de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos o projeto de lei da criação de denominação de prédio público municipal na forma que especifica e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externando os nossos votos de estima e consideração, colocando-nos em inteira disposição para dirimir quaisquer dúvida. Atenciosamente, Ivando Vitor Alves, prefeito. Projeto de lei número 043/2021, de Palmeiras de Goiás, 2 de dezembro de 2021, da criação e denominação do prédio público municipal na forma que especifica. Faço saber que a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado e denominado de Sebastião Arantes Pereira o prédio do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado na Rua 3, quadra 29, lote 1B, setor Flórida, em Palmeiras de Goiás. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, aos 2 dias do mês de dezembro de 2021. Vando Vitor Alves, prefeito. Justificativa. Tem esta finalidade de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei que fica criado e denominado de Sebastião Arantes Ferreira, o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado na Rua 3, quadra 29, lote 1B, setor Flórida, Palmeiras de Goiás. Trata-se de homenagem ao suprassinamento cidadão, tendo em vista a honrosa contribuição na cultura municipal, especialmente o que tange a Folia de Reis, sendo aquele embaixador. Estando o presente projeto de lei revestido de interesse público devidamente justificado, submeto o mesmo à apreciação aos ilustres vereadores. Atenciosamente, Ivando Vitor Alves, prefeito. Encaminho o projeto de lei número 043 de 2021 para a Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 044 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dá a denominação a prédio público municipal na forma que especifica. Ofício Gabinete número 1558, Palmeiras de Goiás, 1º de dezembro de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Assunto: encaminho o projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos o projeto de lei que dá denominação a prédio público municipal na forma que especifica e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externando os nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Ivando Vitor Alves, prefeito. Projeto de lei número 044, Palmeiras de Goiás, 1º de dezembro de 2021. Dá denominação a prédio público municipal na forma que especifica. Faço saber que a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Marconi Ferreira Perillo, Alameda ao longo do córrego Pontilhão, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, ao 1º dia do mês de dezembro de 2021. Vando Vitor Alves, prefeito. Justificativa.
Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei que dá denominação de Marconi Ferreira Perillo, Alameda ao longo do córrego Pontilhão nesse município. Trata-se de homenagem ao supramencionado cidadão, tendo em vista ser uma personalidade municipal relevante que prestou grande contribuição ao município. Estando o presente projeto de lei revestido de interesse público devidamente justificado, submeto mesmo à apreciação dos ilustres vereadores. Atenciosamente, Vando Vitor Alves, prefeito. Encaminho o projeto de lei número 044 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dá denominação de órgãos públicos à Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 045 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dá denominação a prédio público municipal na forma que especifica. Ofício Gabinete número 1559/2021, Palmeiras de Goiás, 1º de dezembro de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal Palmeiras de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei e justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos o projeto de lei que dá denominação a prédio público municipal, na forma que especifica e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externando os nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvida. Atenciosamente, Vando Vitor Alves, prefeito. Projeto de Lei número 045, Palmeiras de Goiás, 1º de dezembro de 2021. Dá denominação a prédio público municipal na forma que especifica. Faço saber que a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Norá Rodrigues de Abadia o prédio do Posto de Saúde, localizado na Rua 3, quadra 29, lote 1F, Residencial Flórida, Palmeiras de Goiás. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, ao 1º dia do mês de dezembro de 2021. Vando Vitor Alves, prefeito. Justificativa. Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei que dá denominação de Dinorá Rodrigues de Abadia o posto de saúde localizado na Rua 3, quadra 29, lote 1F, Residencial Flórida, Palmeiras de Goiás. Trata-se de homenagem à supramencionada cidadã, tendo em vista a conduta ilíbida e proba possuindo notoriedade municipal. Estando o presente projeto de lei revestido de interesse público devidamente justificado, submeto o mesmo para apreciação dos ilustres vereadores. Atenciosamente, Vando Vitor Alves, prefeito. Encaminho o projeto de lei número 045 de 2021 para a Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 046 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Municipal de Palmeiras de Goiás, da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Federal número 8.726, de 27 de abril de 2016, que estabelece o regime jurídico das parcerias com organizações da sociedade civil e da outras providências. Ofício Gabinete 1573/2021, Palmeiras de Goiás, 2 de dezembro de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal. Encaminho o projeto de lei e sua justificativa. Excelentíssima Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei que dispõe sobre a aplicação no âmbito da Administração Pública Municipal de Palmeiras de Goiás da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Federal 8.726, de 27 de abril de 2016, que estabelece o regime jurídico das parcerias com organizações da sociedade civil e da outras providências, e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externando os nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvida. Atenciosamente, Vando Vitor Alves, prefeito. Solicita a dispensa do projeto de lei. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do projeto de lei, tendo em vista que todos os vereadores contêm cópia do mesmo. Em votação, os que concordarem com o pedido permaneçam como estão. Aprovado. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora.
tem este a finalidade de submeter a esta augusta Casa Legislativa projeto de lei que tem o condão de dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas pela administração pública municipal com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. No caso, a aplicação das normas contidas nessa propositura tem como fundamento o princípio de autonomia municipal, a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, da cidadania e a transparência na aplicação dos recursos públicos com vistas ao atendimento de interesse público e à qualidade das ações e serviços ofertados aos cidadãos. Por mais que a sociedade e a administração pública do Brasil tenham, nos últimos anos, lançado e executado políticas, ações e iniciativas das mais variadas formas e natureza em benefícios das organizações da sociedade civil, é inegável a necessidade latente dessas organizações em obter recursos que destinem à manutenção e execução de seus objetos sociais. Neste sentido, houve a necessidade do município de Palmeiras de Goiás, mediante a legislação local específica, definir a aplicação no âmbito da administração pública municipal das diretrizes contidas na Lei Federal nº 13.019/2014, bem como no Decreto Federal 8.726/2016, a fim de estabelecer um regramento legal de forma clara e transparente entre o município de Palmeiras de Goiás com as organizações da sociedade civil, objetivando o regime de parcerias. Atualmente, o terceiro setor pode ser considerado como um conjunto de entidades da sociedade civil, que tratam das políticas públicas e das soluções de problemas sociais por meio de atividades que buscam a melhoria de vida em sociedade e diminuição de sofrimento e das dificuldades dos menos favorecidos. Objetivando a continuidade dos valores trabalhados desenvolvidos por essas instituições no âmbito municipal, com a segurança e a legislação federal determina, segue então o presente projeto de lei que encontra-se revestido de interesse público devidamente justificado para a devida apreciação dos ilustres vereadores nos termos regimentais. Atenciosamente, Wando Vitor Alves, prefeito. Encaminho o projeto de lei número 046 de 2021 para a Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Primeira votação, parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, em face ao projeto de lei número 041 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Bem-Estar Animal e dá outras providências. Projeto de Lei número 041/2021 do Poder Executivo Municipal, que institui a Política Municipal do Bem-Estar Animal e dá outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 041, de 16 de novembro de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui a Política Municipal do Bem-Estar Animal e dá outras providências. A proposição tem por objetivo a promoção da proteção, defesa e preservação dos animais, bem como cessar qualquer ato de crueldade contra os animais. Nesse sentido, o projeto de lei institui medidas de controle sobre criação, circulação, exibição e comércio de animais domésticos e domesticados do município de Palmeiras de Goiás. Ademais, a presente política de bem-estar animal institui também medidas de saúde pública, de controle e proteção populacional de cães e gatos, bem como a prevenção e combate às zoonoses, proibindo o extermínio sistemático de animais urbanos e atos de crueldade contra animais de tração, cargo ou montados. Essa é a síntese da proposição. As comissões conjuntas, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por seus membros infraassinados, emite parecer sobre o projeto de lei número 041, de 16 de novembro de 2021. Em primeiro lugar, observe-se que a matéria tratada nesse projeto de lei versam sobre a promoção da proteção, defesa e preservação dos animais, inserida na constitucionalidade no âmbito da competência concorrente para legislar sobre a fauna e proteção do meio ambiente, nos termos do artigo 24, 9 da Constituição Federal.
Assim, sendo a competência para legislar a presente matéria concorrente, cabe à União apenas o estabelecimento de normas gerais sobre o assunto. Artigo 24, parágrafo 1º, Constituição Federal. Aos Estados suplementar a legislação posta pela União. Artigo 24, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. E aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Artigo 30, 1º da Constituição Federal. Nesse sentido, no inciso 2º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal, trouxe a expressa previsão de suplementação e legislação federal e estadual no que couber. Ademais, ainda no tange à competência do artigo 23 da Constituição Federal, precetua ser a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios preservar a fauna, visando sempre o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar local. Cumpre asseverar que a Constituição Federal assegurou no artigo 225, parágrafo 1º e 12, da proteção à fauna, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies e submetem os animais à crueldade. Portanto, a propositura em análise mostra de extrema oportunas, tendo em vista estarem atentos a um preceito constitucional, artigo 225, parágrafo 1º, o porquê visam coibir os maus tratos dos animais, incentivar a posse responsável dos animais domésticos, além de controlar os índices de zoonoses. Analisando o presente projeto de lei, verifica-se que encontra em consonância com os ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, especialmente no que se refere à iniciativa do prefeito municipal para a matéria. Ademais, as despesas decorrentes da presente lei encontram-se adequadas ao orçamento vigente. Desta feita, manifesta-se essa relatoria pela constitucionalidade e juridicidade de propositura em pauta, sendo também oportuna e conveniente. Assim, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 1º de dezembro de 2021. Comissão de Justiça e Redação, vereador João Vitor Passos Amorim, presidente, vereador João Batista Machado, relator, vereador Amaury Vieira Marques, membro, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Amaury Vieira Marques, presidente, vereador Diego Dias Lopes, relator, vereadora Renata Campos, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, os que concordarem com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 041 de 2021 à Comissão de Segurança Pública, Trânsito e Meio Ambiente para parecer em tempo regimental. Primeira votação, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização em face ao projeto de lei número 033 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Projeto de lei número 033/2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 033, de 13 de agosto de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2022-2025, nos termos que determina o artigo 128 do inciso 1º do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Síntese da propositura. O PPA expressa um planejamento de médio e longo prazo, contemplando ações com metas de realizações quantificadas e organizadas em programas. Essa programação deve materializar a plataforma do governo para o período de 4 anos. É por meio do PPA que o governo municipal expressa as políticas públicas prioritárias provenientes das demandas do conjunto da sociedade. Nesse sentido, o plano abrange as diretrizes, os objetos e as metas da administração pública para os programas de duração contínua, e as diretrizes, os objetos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. O PPA deve abranger todas as áreas de competência municipal e todos os recursos que estarão disponíveis no quadriênio.
Segundo o inciso 2º, 3º e 4º do artigo 5º do projeto, os programas são qualificados em a. Finalásticos, aquele que resulta em bens e serviços de interesse direito imediato da sociedade. B. De gestão de políticas públicas, aquele que abrange as ações de gestão do governo. C. De apoio administrativo, aquele que corresponde ao conjunto de despesas de natureza administrativas e outras não passíveis de apropriação nos programas finalísticos, mas assegura os órgãos governamentais a meios de necessária sua implementação. Para a elaboração do PPA, é essencial conhecer a real disponibilidade de recursos que poderá contar, incluindo os próprios e aqueles provenientes de transferência de outros entes e vinculações legais para sua utilização. A definição de parâmetros econômicos e financeiros é um passo importante para possibilitar clareza ao administrador na definição das metas de sua programação plurianual. O alcance dos resultados previstos com a execução do plano deve ser avaliado por indicadores definidos para o programa do governo. Os indicadores deverão ser utilizados para avaliar a implementação das políticas públicas por meio da execução dos programas em todas as áreas da administração pública municipal e para toda a população. A formulação, o monitoramento e a avaliação dos indicadores são o maior desafio a ser enfrentado pelos administradores. O sucesso da implantação dessa ferramenta será relacionado à clareza e precisão da definição do objeto do programa, que deverá conter os resultados previstos a serem monitorados e avaliados com indicadores escolhidos. A disponibilidade de dados estatísticos disponíveis sobre o indicador escolhido e a necessidade de definir um valor de índice antes do início da execução das ações do programa. Quanto aos valores previstos em um anexo do projeto, artigo 5º esclarece que são referenciais e não se constituem em limites da programação e a execuções das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos seus créditos adicionais, sendo que as leis orçamentárias anuais utilizarão a cada exercício os valores referenciais e os atributos dos programas. Sobre a gestão do plano, observa os princípios da publicação, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade, e compreenderá a execução, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos programas, objetivos, produtos, indicadores, metas e valores globais, sendo que o Poder Executivo manterá sistema integrado de informações para o apoio à gestão do plano. É a breve síntese sobre a matéria. Considerando que no artigo 43, no inciso 1º do Regimento Interno da Casa, determina que compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, orçamentário, fiscalizatório e especialmente sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Considerando ainda que o projeto de lei que intenciona instituir o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 é um cumprimento ao disposto no artigo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, integrando ao anexo o detalhamento dos programas e seu objetivo. Considerando também que a propositura vem atender determinações constitucionais em consonância com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Considerando finalmente tratar-se de um projeto de metas com a fim de promover desenvolvimento econômico e social do município de forma equilibrada, visando o bem-estar e a melhoria do padrão da vida da população. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por seus membros infracinados, emite parecer sobre o projeto de lei número 033, de 13 de agosto de 2021. Planejamento governamental é uma função essencial do Estado. Deve decorrer do princípio da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal, constante em vários dispositivos constitucionais, entre outros em todas as constituições federais. Essa função combina aspectos políticos e técnicos nas escolhas de problemas sociais a serem combatidos e das políticas públicas idôneas para fazê-lo, e isso em âmbito de limitações de insumos públicos disponíveis,
Tudo no intuito de promover transformação social desejada e alcançar os objetivos da República e do Estado. É nesse contexto de planejamento governamental que insere a PPA, instrumento de planejamento de médio e longo prazo que extrai os demais instrumentos de planejamento estatal, as políticas públicas que serão priorizadas durante o seu período de vigência. O Regramento Constitucional Estadual da PPA, o status de lei orçamentária reproduzido na Constituição Federal, igualmente também prevê na LOA. Vejamos. A exigência de lei formal para tratar a matéria decorrente do princípio democrático e do direito e da sociedade a avalizar ou não, por meio dos seus representantes reunidos no Parlamento, as escolhas governamentais de ações e políticas a serem desenvolvidas em um quadriênio. Tais escolhas envolvem diretrizes e objetos, metas que no presente caso consistem os eixos e objetos estratégicos nos programas, respectivamente. Ressalte-se o objeto específico da PPA, bem delineada constitucional, a saber, as diretrizes, os objetivos e as metas para os dois tipos de despesas, as despesas de capital e as outras decorrentes, e programas de duração contínua. Note-se ainda, apesar de ter natureza jurídica de lei e eficiência da realização das despesas previstas, dependerá da lei orçamentária anual, tanto que durante o seu período de vigência em razão de mudanças nas circunstâncias socioeconômicas, podem ser necessárias ajustes na PPA. Todavia, nenhum dos seus fatos obscure a importância na missão constitucionalmente atribuída no plano plurianual, a ser a peça orçamentária norteadora de todas as demais, definindo os objetos que serão perseguidos durante os seus anos de vigência, tudo no intuito de consolidar o planejamento público do médio e longo prazo e a busca de resultados não meramente imediatos. A elaboração do PPA é um momento ímpar para o governo e a comunidade pensarem no futuro da cidade. As obras e os serviços previstos pelo plano como investimentos importantes também devem ser considerados na sua manutenção, em especial dos recursos humanos necessários ao seu fundamento posterior. O PPA não pode e não deve se tornar uma lista de obras desconectadas, nem um catálogo demográfico de promessas irrealizáveis. Conclusão. Por todo o exposto, concluímos que o projeto de PPA cumpre os requisitos constitucionais e legais aplicáveis e, em seu mérito, atende os anseios da sociedade palmeirense, planejando a oferta de serviços públicos sem desprezar as ofertas fiscais do município, garantindo assim a própria manutenção contínua e ampliação de serviços de políticas públicas. Portanto, a presente propositura merece o aval deste Parlamento. Assim sendo, a proposição em análise compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, sendo compatível ao ordenamento jurídico vigente com amparo tanto na Constituição Federal quanto na legislação municipal. Isto posto, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, manifestando essa relatoria seu parecer pela aprovação da presente matéria. É o relatório Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 6 de dezembro de 2021. Vereadora Mauri Vieira Marques, presidente. Vereador Diego Dias Lopes, relator. Vereadora Renata Campos, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação. Os que concordarem com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 033 de 2021 para sua segunda votação. Primeira votação, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em face ao projeto de lei número 034 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeiras de Goiás para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei número 034/2021. De autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeiras de Goiás para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 034, de 13 de agosto de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal,
o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeiras de Goiás para o exercício financeiro de 2022. Assim, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por seus membros infraassinados na forma instituída no inciso 1º do artigo 43 e o artigo 227 e os parágrafos ambos do dispositivo do Regimento Interno da Casa, emite parecer sobre o projeto de lei número 034, de 13 de agosto de 2021. Exposição inicial. A priori, cumpre destacar que, tradicionalmente, o orçamento é compreendido com a peça que, previamente, aprova a estimativa da receita e a fixação de despesa do poder público. Contudo, na atualidade, deixou de ser mérito documento de caráter contábil e administrativo, passando a espelhar toda a via econômica na administração pública. Não é mais apenas um quadro frio de despesas e receitas públicas. Hoje é o principal mecanismo de intervenção governamental. O orçamento espelho o plano de ação do governo, fruto de uma dedicação política. Não há mais lugar para uma lei orçamentária que não considere os interesses e necessidades sociais. Pelo contrário, ele deve conter o plano de governamental em prol da sociedade. Ele é um instrumento representativo da vontade popular, fato que justifica a intensa atuação legislativa em matéria orçamentária. Todavia, a par desse aspecto político do orçamento, é inquestionável sua perspectiva econômica. Ao correlacionar arrecadações estimadas e gastos pretendidos, exige o exercício da racionalidade financeira. Não basta eleger as prioridades da ação governamental, deve ajustá-las à situação econômica do município em um determinado momento, buscando alternativas de otimização dos recursos disponíveis, bem como garantindo o equilíbrio fiscal e rigidez financeira. Ademais, é válido registrar que a participação dos parlamentares no processo da elaboração da chamada Lei dos Meios e no acompanhamento de sua execução é, talvez, a mais importante atribuição reservada do Poder Legislativo e uma das principais características dos atuais sistemas democráticos. Há, sim, uma partilha que deve poder de estimar a receita e planejar os gastos dos municípios entre os poderes legislativo e executivo. O planejamento realizado por esses poderes, enquanto definidor de políticas e alocações de recursos, atenta para uma diretriz de investimentos públicos que minimize as disparidades locais e de renda. Portanto, um orçamento mais eficaz depende fundamentalmente do resgate das atividades de planejamento. O recurso fulcral deste entendimento remete à visão de que, para a sociedade, o poder legislativo e o poder executivo, embora independentes, devem atuar em parceria, de modo que o produto de suas ações possam reverter em prol de toda a sociedade. A estrutura orçamentária encontra-se concebida de maneira a propiciar a integração entre o Plano Plurianual, PPA e LOA, sendo o programa e elo entre os instrumentos de planejamento e alocação de recursos públicos. Assim, as mencionadas leis orçamentárias e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a par de constituir os três instrumentos básicos do planejamento orçamentário, devem estar compatibilizadas entre si. É por meio da LOA que a administração realizada, que foi planejada, as ações necessárias para atingir os objetivos e metas dentro de um exercício fiscal, por meio da disponibilização dos recursos necessários. Desta feita, os programas definidos no PPA são traduzidos na LOA em ações específicas formuladas pelos diversos órgãos e entidades que compõem a administração pública. Este é o papel do orçamento, proporcionar os meios para atingirem os fins almejados pelo município. Note-se que a consoante dispõe, no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal e o parágrafo 4º do artigo 128 da Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária Anual compreenderá: a. O orçamento fiscal referente aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive funções institucionais e mantidas pelo poder público. B. O orçamento de investimento das empresas que, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social do direito a voto.
C. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e elas vinculadas da administração direta ou indireta, bem como nos fundos de fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Por fim, é oportuno esclarecer que, desde o exercício financeiro de 2020, convivemos com a desejada inovação na prática orçamentária brasileira, a impositividade do orçamento. Tal decorre da promulgação da Emenda Constitucional Federal número 100, de 26 de junho de 2019, que, dentre todas as outras alterações, acrescenta o parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição. Note-se que, por sua disposição no artigo 165 da Constituição Federal, trata-se de norma de reprodução obrigatória, isto é, compõe automaticamente as ordens constitucionais parciais, independentemente de reaplicar-se no seu texto nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Isso significa que a administração estadual e municipal tem o expresso dever de executar os programas orçamentais. Essa mudança, atendo solicitação de doutorina e os apoderados do direito, afasta-se a concepção da lei orçamentária como meramente autorizativa. Ocorre que a possibilidade do contingenciamento de despesas, que inicialmente se prestava a garantir o equilíbrio fiscal em face da frustração da receita ou outra contingência, duração da execução orçamentária, foi a ponto de fazer a fixação legal de despesas mera discricionariamente ou do administrador. Nesse sentido, o professor Maurício Conti. Com razão, uma lei orçamentária de cumprimento meramente discricionário não é coerente com o sistema de planejamento governamental, que resulta da técnica orçamentária do orçamento-programa, nem como de fato de orçamento de ser da norma de ordem pública. Assim sendo, ainda que reconheça a necessidade de instrumentos de flexibilizações que permitem, como oportuna suficiente justificativa, adequar as determinações orçamentárias e eventuais intercorrências no decorrer da sua execução, é adequado que se admita a natureza mandatória ou impositiva da lei orçamentária. Portanto, em razão da nova previsão constitucional, valoriza-se o planejamento governamental e a peça orçamentária, que deixa de ser mera autorização e passa a impor a obrigação ao administrador público. Este agora deve executar anelo previsto, não sendo possível apresentar justificativa plausíveis e convenientes para o não cumprimento de cada determinação. A Lei Constitucional número 102 de 2019 acrescentou o parágrafo 11, esclarecendo o conteúdo de dispositivo em quaisquer das seguintes formas. Assim, uma vez que não resta mais espaço para a mera discricionariedade do administrador quanto à execução ou não da despesa fixa da LOA, esta peça ganha maior relevância social e jurídica e exige ainda maior atenção dos parlamentares para aprovar. Síntese da proposta orçamentária. O projeto de exame orça a receita e a despesa nos seguintes valores. Receita total, R$ 109.044.904,52, que representa um acréscimo de aproximadamente 3% em relação à previsão da receita do exercício anterior. Receitas correntes, R$ 115.243.795,56, o que representa um acréscimo aproximadamente de 2,99% em relação à previsão da receita corrente no exercício anterior. Receita capital, R$ 6.375.723,56, que representa um decréscimo de aproximadamente 2,53% em relação à previsão da receita do capital do exercício anterior. Despesa total, R$ 109.044.904,52, observado o princípio do equilíbrio orçamentário da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, do artigo 4º, 1º. Outros aspectos. O projeto de lei, em seu artigo 5º, inciso 2º, dos parágrafos
que autoriza o Poder Executivo, observadas determinações de condições, a abrir créditos suplementares. Já os artigos 6º e 7º tratam-se de outras possibilidades de alterações. O artigo 1º do artigo 5º autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito até o limite previsto na legislação específica, conforme dispõe no artigo 165 do parágrafo 8 da Constituição Federal. Detalhando os órgãos do Poder Executivo, o demonstrativo geral, por grupo e por despesas, revela que os maiores montantes de gastos se darão em áreas de fundamental importância, ao saber, educação, saúde. Portanto, restam demonstrados de formas atendidas e vinculadas às constituições anual existentes, saúde e educação. Emendas impositivas. O projeto de lei orçamentária anual deve observar que determina o chamado orçamento impositivo previstos nos parágrafos 8º e do artigo 131b da Lei Orgânica do Município. Segundo os mencionados atos normativos, para o exercício de 2022, serão aprovadas emendas parlamentares individuais de execução obrigatória até o limite de 0,02% da receita corrente líquida previsto no projeto, com prioridade para aquelas emendas relacionadas às ações e serviços voltados ao combate da disseminação do Covid-19 no âmbito das Secretarias Municipais de Saúde e Vigilância Sanitária, de Promoção, Assistência Social, Habitação e Trabalho. No projeto de lei, vinde a deliberar a votação por parte do Poder Legislativo, foi encaminhada à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. No prazo estipulado para a apresentação das emendas parlamentares, foram apresentadas 4 emendas parlamentares coletivas via formulário, totalizando o valor de R$ 1.080.000. Considerando a cota de R$ 1.080.000 para apresentar emendas de execução obrigatória nos termos que determina pelo parágrafo 8º do artigo 131b da Lei Orgânica do Município, foram acatadas as emendas parlamentares até esse valor pela ordem numérica sequencial das mesmas, rejeitando os posteriores que ultrapassem o referido montante. Como nenhuma emenda impositiva ultrapassou o mencionado valor, todas as emendas parlamentares impositivas foram acatadas. Emendas da relatoria. Nesta oportunidade, no intuito de aprimorar a proposição sobre análise, apresentamos as seguintes emendas ao texto de projeto de lei orçamentária anual. Primeira emenda. Emenda modificada ao artigo 3º do presente projeto de lei para ter a seguinte redação. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e unidades orçamentárias de conformidade com os seguintes desdobramentos. Segue os quadros em anexos para os nobres vereadores que receberam a cópia. Justificativa. A presente emenda modificativa objetiva corrigir os valores discriminados nas tabelas de despesas apresentadas no artigo 3º do projeto de lei, adequando tais valores às emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares. Segunda emenda. Emenda aditiva. A proposição fica acrescida de um artigo que será inserido logo após o atual artigo 10º, renumerando o artigo subsequente com a seguinte redação. Artigo 11. As emendas orçamentárias impositivas de iniciativa parlamentar que forem aprovadas integrarão o respectivo autógrafo de lei mediante um anexo específico denominado Emendas Parlamentares. Parágrafo único. As emendas que se trata no caput deste artigo que foram sancionadas integrarão nas partes pertinentes da Lei Orçamentária Anual, podendo ser criado um anexo específico denominado Emendas Parlamentares. Justificativa. A presente emenda aditiva objetiva é inserir as emendas orçamentárias impositivas ao projeto de lei orçamentária, conforme anteriormente já estabelecido no parágrafo 7º do artigo 27 das Leis de Diretrizes Orçamentárias 2022. Conclusão. Diante de todo o exposto, constatamos que a proposição é pertinente com o sistema vigente, não encontrando obstáculos a se regular a tramitação nessa Casa Legislativa.
Ademais, constata-se também que as emendas parlamentares impositivas e da relatoria aprimoram o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2022. Desta feita, manifesta a relatoria pela aprovação do presente projeto de lei com acolhimento de todas as emendas parlamentares impositivas e todas as emendas da relatoria que trazem alterações textuais pertinentes e aprimoram a proposição sobre análise. É o relatório Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 6 de dezembro de 2021. Vereadora Mauri Vieira Marques, presidente. Vereador Diego Dias Lopes, relator. Vereadora Renata Campos, membro. Emenda impositiva número 001, que objeto da emenda: repasse de recursos financeiros para aquisição e instalação de 22 unidades de mata-burro em diferentes regiões da zona rural do município de Palmeiras de Goiás, mediante parceria com a administração pública. Valor aumentado de dotações, 154 mil. De autoria de todos os vereadores. Não, eu falei isso. De 22 não tá bom. Em discussão, em votação, a emenda impositiva número 1, do valor de 154 mil, direcionada à Secretaria de Infraestrutura Rural. Os que concordarem com a emenda permaneçam como estão. Aprovado. Emenda impositiva número 002, de aquisição de diversas unidades de andadores, cadeiras de banho, cadeiras de roda, colchões de casca de ovos e muletas. Valor aumentado da dotações, R$100 mil, de autoria de todos os vereadores. Em votação, a emenda impositiva número 02, do valor de R$100 mil, destinada à Secretaria de Assistência Social. Os que concordarem com a emenda permaneçam como estão. Aprovado. Emenda impositiva número 003, aquisição de diversas unidades de concentradores de oxigênio instrumentais, diversas unidades de concentradores de oxigênio, instrumentais cirúrgicos, aparelho para exames de imagem, raio-x, digitalizador de imagens para raio-x e impressora digital. Valor aumentado de dotações, R$616 mil, de autoria de todos os vereadores. Em votação, a emenda impositiva número 03, no valor de R$616 mil, destinada à Secretaria de Saúde. Os que concordarem com a emenda permaneçam como estão. Aprovado. Emenda impositiva número 004/2021, que repasse com recursos financeiros para as entidades sem fins lucrativos com a sede no município de Palmeiras de Goiás, mediante parceria com a administração pública. Associação do Intuito Ladainha, Associação de Pais e Amigos, Associação Protetora de Animais, Centro de Recuperação de Alcoólatras, Conselho Pastoral, Sociedade Evangélica e Beneficente, Organização Vicentina de Palmeiras de Goiás. Valor aumentado de dotações, R$210 mil, de autoria de todos os vereadores. Em votação, a emenda impositiva número 04, no valor de R$210 mil, destinados a entidades não governamentais. Os que concordarem com a emenda permaneçam como estão. Aprovado. Agora, em votação, em discussão, o parecer da comissão. Neste momento, em votação, o parecer da comissão na íntegra, com todas as emendas impositivas. Os que concordarem com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 034 de 2021 para sua segunda votação. Segunda votação, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em face ao projeto de lei número 030 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza desafetação e alienação, mediante doação com encargo, de área pública de propriedade da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás, para os fins que especifique e dá outras providências. Projeto de lei número 030/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a desafetação e alienação mediante doação com encargo de área pública da propriedade da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás para os fins que especifica e dá outras providências.
Relatoria. Versam os autos sobre o projeto de lei número 030, de 11 de agosto de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoria a desafetação e alienação mediante doação e encargos da área pública de propriedade da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por seus membros infracinados e na forma instituída no inciso 9º do caput do artigo 43 do Regimento Interno da Casa, emite parecer sobre o projeto de lei número 030, de 11 de agosto de 2021. Considerando que a Comissão de Justiça e Redação manifestou pela legalidade do projeto em análise. Considerando que a presente propositura visa promover a gestão racional do patrimônio público, conferindo-lhe destinação rentável de interesse público. Considerando que compete à Câmara Municipal autorizar a alienação de bens municipais em conformidade com o inciso 9º do artigo 54 e o artigo 99, ambos dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Considerando que a alienação de bens da administração pública está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida avaliação e dependerá de autorização legislativa em conformidade com o inciso 1º do artigo 17, do inciso 10, do artigo 24, ambos dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Considerando que o interesse público se justifica à face a implantação de atividades do ramo empresarial ou industrial, com geração de emprego, renda e melhoria nas condições de vida dos trabalhadores munícipes. Considerando ainda que consta nos autos a devida avaliação prévia do imóvel urbano a ser desafetado e alienado, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 1993. Considerando finalmente que a doação ora proposta será efetiva com a cláusula de retrocessão ao patrimônio do município de Palmeiras de Goiás em caso de descumprimento da finalidade para a qual o referido imóvel é destinado. Conclui-se que todos os requisitos autorizados da alienação se encontram presentes, sendo a proposição em análise mera lei autorizativa do ato administrativo, compatível com o ordenamento jurídico vigente com amparo tanto na Constituição Federal quanto na legislação municipal. Isto posto, essa relatoria manifesta seu parecer pela aprovação da presente matéria, solicitando o voto favorável dos nobres pares dessa Casa de Leis. É o relatório Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 6 de dezembro de 2021. Amaury Vieira Marques, presidente, Diego Dias Lopes, relator, Renata Campos, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, os que concordarem com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 030 de 2021 para sua terceira e última votação. Segunda votação, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em face ao projeto de lei número 040 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Palmeiras de Goiás, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Projeto de lei número 040/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 040, de 4 de novembro de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Palmeiras de Goiás, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios da Previdência Complementar e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por seus membros infracinados na forma instituída no artigo 43 e nos incisos do regime interno da Casa, emite parecer sobre o projeto de lei número 040, de 4 de novembro de 2021. Considerando que a Comissão de Justiça e Redação manifestou pela legalidade do projeto em análise. Considerando que a promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, relativa à reforma da Previdência, várias disposições atinentes ao regime de previdência complementar sofreram alterações. Considerando que a Emenda Constitucional número 103 de 2019 estabeleceu obrigatoriedade de instituição
do regime de previdência complementar. Considerando que, diferentemente do previsto anteriormente no artigo 40 na Constituição Federal, todos os entes federativos que possuem regimes próprios de previdência social deveriam instituir no prazo de 2 anos a partir da data da entrada de vigor da emenda dos seus servidores. Considerando que, conforme a Constituição Federal, a previdência complementar possui caráter facultativo, isto é, a adesão dos servidores aos planos de benefícios não é obrigatória. No entanto, a instituição RPC pelos entes federativos que possuem RPPS é obrigatória nos termos da Lei Constitucional nº 103/2019. Considerando também que a previdência complementar possui caráter privativo, contratual e autônomo em relação aos demais regimes de previdência social, consoante dispõe sobre o artigo 202 da Constituição Federal. Considerando ainda que a proposição visa cumprir as disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019. Considerando, por fim, que a não instituição do regime de previdência complementar impossibilitará a renovação do certificado de regulatoriedade preventiva e, consequentemente, implicará na aplicação de sanções previstas no artigo 167 do inciso 3 da Constituição Federal. Entre essas sanções estão a vedação de transferências voluntárias de recursos e concessões de empréstimos e financiamento por instituições federais. Conclui-se que a proposição em análise trata de uma mera adequação legislativa, sendo compatível com o ordenamento jurídico vigente, com amparo da Constituição Federal e complementação da legislação municipal. Isto posto, a relatoria manifesta seu parecer pela aprovação da presente matéria, solicitando o voto favorável dos nobres pares dessa Casa de Leis. É o relatório, Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2021. Amaury Vieira Marques, vereador presidente, vereador Diego Dias Lopes, relator, vereadora Renata Campos, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, os que concordarem com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 040 de 2021 para sua terceira e última votação. Segunda votação, parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em face ao projeto de lei número 042 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 042/2021. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 042, de 17 de novembro de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal e da outras providências. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, por seus membros infracinados, emite parecer sobre o projeto de lei número 042, de 17 de novembro de 2021. Considerando que as comissões conjuntas, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, manifestaram pela legalidade do projeto em análise. Considerando que a presente propositura visa realizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender às demandas do serviço público municipal relacionadas ao setor da educação. Considerando que a proposição encontra-se seu fundamento no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e no inciso 10 do artigo 92 da Constituição Estadual, que prevê a contratação por tempo determinado na administração pública para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Considerando que a caracterização do excepcional interesse público é condicional essencial à validade e legalidade desse tipo de contratação, devendo ser justificada de forma inequívoca pela autoridade pública que pretende utilizá-la no caso em tela de chefe do Poder Executivo Municipal. Considerando o entendimento pacífico da doutrina de que da necessidade temporária de excepcional interesse público é aquela que possa comprometer a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração pública.
Considerando ainda que a propositura intenciona suprir a falta do pessoal do quadro efetivo para a realização de atividades temporárias que não justifica a criação ou provimento de cargos públicos, possibilitando a implementação no âmbito municipal o programa Tempo de Aprender, instituída pelo Ministério da Educação. Considerando finalmente que a proposição contribui com as disposições da Portaria 280 de 19 de fevereiro de 2020 no Ministério da Educação, que institui o programa Tempo de Aprender, com o intuito de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização e estudantes, regulamentar matriculados do primeiro ano e do segundo ano do ensino fundamental para fins de leitura. Conclui-se que o projeto de lei em análise trata de medida autorizativa do ato administrativo, sendo compatível com o ordenamento jurídico e vigente com amparo tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Assim sendo, devido à legalidade, importância e real necessidade, essa relatoria manifesta seu parecer pela aprovação da presente matéria, solicitando o voto favorável dos nobres pares dessa Casa de Leis. Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 6 de dezembro de 2021. Vereadora Renata Campos, presidente. Vereador José Firmino, relator. Vereador João Vitor Passos, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, os que concordarem com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 042 de 2021 para sua terceira e última votação. Segunda e última votação do projeto de decreto legislativo número 004 de 2021, de autoria do vereador Murilo Rodrigues dos Santos, que concede título de cidadão honorífico de Palmeiras de Goiás às pessoas que mencione e dá outras providências. Projeto de lei número 004/2021, de autoria do nobre vereador Murilo Rodrigues dos Santos, que concede título de cidadão honorífico de Palmeiras de Goiás às pessoas que mencionam e dá outras providências. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 004 de 2021 na íntegra, com sua redação final. Em votação, os que concordarem com o projeto de decreto permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de decreto legislativo número 004 à Secretaria da Casa para as providências. Retirar de pauta o projeto de resolução número 003 de 2021, de autoria da mesa diretora. Encerradas as matérias da ordem do dia, passamos ao pequeno expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereadora. Todos devem estar enjoados já de escutar minha voz hoje. Primeiro quero aqui cumprimentar, todos os professores que aqui estão presentes, todos os educadores, dizer da importância de ver vocês unidos em prol de uma só causa, da valorização de vocês. Sempre digo isso para vocês durante todo o dia e contem sempre com a vereadora Renata, contem sempre com a Comissão de Educação. Deixo aqui também externado o abraço do vereador José Firmino, que não está presente, mas saibam que ele também está nessa luta junto com vocês. E o que depender de nós, o que depender de mim, à frente ao Legislativo, para ajudar vocês, eu estarei sempre aqui. Obrigada. Continuando no pequeno expediente. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente Thaís Lopes. Cumprimentar todos os nossos colegas vereadores, professores aqui presentes. Boa noite a todos vocês. Os internautas que nos acompanham nesse momento. Bom, presidente, eu só gostaria de fazer um breve resumo da nossa reunião de sábado, onde esteve aqui os deputados federal Major Vitor Hugo e o deputado estadual Eduardo Prado, o qual, na minha primeira viagem a Brasília, como parlamentar, enviei um ofício ao novo deputado, solicitando a ele, e esse problema eu sinto na pele, que é um problema renal. Essas pessoas que vão a Goiânia
todos os dias aí para fazer hemodiálise. A gente sabe o sofrimento de todos eles. Tanto é que o nosso colega parlamentar nem pôde estar presente por fazer essas viagens levando as pessoas a Goiânia. Então, eu fiz esse ofício onde ele deu ciente no dia 11/11/2021, aceitando meu pedido. E eu retribuo isso a todos nós. Não quero isso para mim sozinho. Pedi a ele para que esse novo hospital fosse colocado os aparelhos de hemodiálise para evitar essas viagens desse pessoal a Goiânia, que eu creio que são de 20 a 25 pessoas que vão todos os dias a Goiânia. O deputado prontamente destinou R$500 mil para a aquisição desses equipamentos, o qual tenho certeza que vai livrar muito sofrimento dessas pessoas no caso de deslocamento, né? E eu não parei por aí. O deputado Eduardo Prado, o qual eu pude conhecê-lo também lá em Brasília, e criamos um laço de amizade mais forte. E ele me perguntou: Mauri, quero te ajudar. Faça um ofício para mim. O que você precisa? Olha, deputado, eu creio que já é um pedido aqui de alguém, dos vereadores, que eu não me lembro qual, me perdoe. A cobertura da quadra do setor Maria Pires, o qual o deputado destinou também R$150 mil. Você, né, nobre vereador João Vitor? Então, nobre vereador, acho que mais R$150 mil para concluir aquela obra. Agradecer a presença aqui de vocês, professores, o qual eu tenho muito respeito a todos. Presente aqui minha tia Adriane, minha cunhada Nilvane, minha prima Lívia, e todos vocês são meus amigos. Dizer a todos vocês também que o vereador Amauri, eu estou com vocês. Se vocês precisarem de mim, da minha assinatura, eu estarei firme com vocês, tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos. Vou ser breve, né? Hoje a pauta é bem extensa. O dia que vocês vieram aqui manifestar o direito de vocês, que essa briga já vem de uns dias para cá, né? Eu estou acompanhando de perto, juntamente com a comissão. A Renata bem disse, o Zé Firmino, infelizmente, às vezes não está presente nas reuniões, mas tudo que a gente falado com vocês, com o Sintego, é passado para ele está ciente 100% disso. Está aqui a assessora dele, se eu não me engano, estava aqui mais cedo. Dizer para vocês estão vendo, a gente está do lado de vocês, acompanhando severamente tudo que vocês passam para a gente, e dizer que o que vocês precisar, pode contar comigo. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Quero cumprimentar o presidente, novos colegas, cumprimentando os professores. Quero falar para os professores que nós estamos do lado de vocês. E a partir do ano que vem, em fevereiro, que nós voltar, nós já vamos cobrar o que der o cano você nesse ano. Porque nos 6 meses. Porque fizeram com vocês uma covardia. Esse dinheiro que está depositado aí, vão voltar para trás. Por que não repartir para vocês? Que são professor, fica aí sol a sol trabalhando, educando os nossos filhos. Então eu acho que esse dinheiro tem que voltar para vocês, não voltar para o governo federal, que isso é uma injustiça que estão fazendo com vocês, professor. Muito obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador.
cumprimentar Vossa Excelência, assim como os nobres vereadores, cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente vocês, professores, que estão aqui nessa noite, buscando aquilo que vocês entendem que é de direito, e nós também entendemos, e só reiterar e complementar a fala da nobre vereadora Renata, do nobre vereador João Vitor, a Mauri, que, né, expressou apoio a vocês, que dizer que, em unanimidade, todos os novos vereadores estão empenhados, tenho acompanhado, tenho recebido, conversado com vários vereadores, recebi alguns vereadores na autoescola por conta da quantidade de vereadores no meu gabinete, não tinha condições de recebê-los, e estou acompanhando de perto, a gente tem acompanhado de perto o empenho de todos os vereadores nesse sentido. Eu espero que tudo dê certo a favor de vocês. Só reiterando o nosso compromisso de estar junto com vocês nessa batalha e naquilo que for possível, estiver dentro das nossas condições, a gente vai utilizar de todos os recursos para poder vocês receberem esse benefício. Muito obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários dessa casa, cumprimentar todos os internautas, em especial cumprimentar todas as professoras aqui presentes, professor Aguinaldo, e todas as professoras também que não pode estar aqui neste momento, mas que com certeza deve estar assistindo nós aqui pela TV Câmara. Dizer, foi muito bem dito por todos os vereadores, que todos nós estamos apoiando esse projeto e que o Dr. Paulo, advogado da Prefeitura, possa trazer uma resolução favorável para vocês aí, porque a gente sabe que é uma quantia considerável e a gente sabe o quanto vocês trabalharam nessa pandemia. Eu tenho uma irmã que é coordenadora e eu vejo o sofrimento dela depois do horário. E foi muito mesmo, a minha irmã Érica. E assim, a gente vê quanto ela trabalhou muito além, né? Então, nada melhor que vocês tenham esse direito e que possa ser resolvido da melhor forma possível, para não ficar só na conversa, né? Para ficar e resolver e pagar. Então, estamos aqui todos na torcida e que depender da gente para assinaturas, cobrar, a gente vai continuar cobrando. E a gente sabe que tem vários municípios que já pagaram, né? A gente não sabe a forma que eles usaram aí, mas estamos correndo atrás aí para ver essa legalidade, porque eu acho que nada melhor e mais justo é vocês receberem o que é de direito de vocês. Então pode contar com o vereador Murilo e agradeço a presença de cada um de vocês e leve também essa mensagem para todos os professores. Obrigado. Continuando no grande expediente. Questão de ordem. Sim, vereador. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais um dia, mais uma sessão. Agradecer nossos colaboradores da casa, minha assessora, aos professores aqui presentes. Minha mãe é professora aposentada, então eu sei o que é ser um professor. Na verdade, acho que as autoridades do Brasil são vocês. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, outros não estariam ali, um não seria médico, outro não seria advogado. Então, as verdadeiras autoridades são os professores. É quem ensina, é quem educa, às vezes, filho de outras pessoas. Então, nada mais justo, né, de que nós somarmos as forças para essa reivindicação que é de vocês. Eu acho que o executivo também tem a boa vontade de fazer isso. Então, nós, junto com eles, se Deus quiser, vamos achar uma forma de chegar a esse denominador comum para que seja feito esse repasse para vocês, que é de vocês, a verba, igual o Murilo falou, uma verba considerável, e que essa verba vai circular dentro do nosso município. Então, isso é importantíssimo para nós aqui, entendeu?
esse dinheiro vai ser gasto aqui dentro. Então, nós temos que achar uma solução para que esse dinheiro não volte para Brasília, que fique aqui, né? Para poder ajudar o comércio local, o desenvolvimento da cidade. Então, o Max também, o vereador aqui, nós somos unânimes aqui, nós estamos do lado de vocês. E para procurar uma solução para que amanhã nós temos êxito, né? Para que isso possa ser solucionado. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador Joãozinho. Cumprimentar a nova presidente desta casa, Thais Lopes. Cumprimentando ela, cumprimentar todos os nobres vereadores. E cumprimentar aqui também a todos vocês, professores, educadores que estão aqui. O fato é que esse dinheiro ele não vai voltar, você pode ter certeza disso. Já é fato, ele não vai voltar, ele vai ficar aqui. A questão é, se nós não conseguirmos fazer com que vocês recebam esse dinheiro de imediato, vocês podem ter certeza que a partir do ano que vem, esse dinheiro ele estará em conta mais uma vez. E vocês podem contar com todos os 11 vereadores que estão aqui. Aqui não tem nenhum vereador que está contra o salário de vocês, esse dinheiro que vocês, que é mérito, é direito de vocês receberem. Então, vocês podem ficar, digamos assim, tranquilos com relação a essa situação, que esse dinheiro não vai ser devolvido. E na pior das hipóteses, a partir do ano que vem, agora, a partir de fevereiro, nós estaremos mais uma vez nessa briga aí em prol de vocês, para que vocês possam receber esse dinheiro. É claro que a intenção nossa e o propósito nosso é que vocês recebam agora de imediato. Mas não depende só de nós, vereadores. Depende também, principalmente, do Poder Executivo. Mas, volto a repetir, pode contar com os 12 vereadores que estão aqui presentes em prol para ajudar vocês aí. Muito obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Cumprimentando a Comissão de Educação e Saúde, cumprimento toda a mesa, cumprimento todos os professores aqui presentes que nos acompanham pelas redes sociais e faço a palavra dos meus colegas a minha, que estão junto com vocês e sabemos da necessidade de trabalhar unidos e desenvolver um projeto de lei onde regularize isso, onde que não precisamos passar por essa coisa novamente. Sabemos que temos um decreto presidencial que está dificultando alguma coisa, mas também vemos que a partir do ano que vem, isso já será resolvido. Estamos às conversas, que o dinheiro não será devolvido de imediato, então há como trabalharmos. E sei que o Executivo também está disposto a trabalhar dentro da legalidade. O que não, talvez paga, algumas outras prefeituras pagaram, mas já não sabemos da legalidade. Então pode ser que seja preciso devolver esse dinheiro. Então nós temos que estar amparados para vocês. E o que essa Câmara, eu tenho certeza, que tiver na capacidade dela, estará fazendo por vocês. Muito obrigado. Continuando no grande expediente. Não havendo mais, na verdade não havendo mais, né? Todos os vereadores sendo inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Agradecer a todos os colegas vereadores, colega vereadora pela presença e pelo trabalho nesta reunião, todos os servidores que nos dão suporte para a realização, assessores parlamentares que se fazem presente também, e hoje de uma forma muito especial a todas as senhoras e senhores professores municipais da nossa cidade, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Justificar a ausência do vereador José Firmino, que teve um imprevisto hoje no trabalho, não pôde chegar a tempo. Cumprimentar o vereador Amauri, que foi o anfitrião da reunião neste sábado, que aconteceu aqui na Câmara Municipal, como dito por ele, recebendo o deputado federal Major Vitor Hugo e o deputado estadual Eduardo Prado, sempre em busca de benefícios para Palmeiras, e assim tem conseguido. E aqui, ao plenário que foi recebido com várias pessoas, o plenário que esteve lotado neste sábado, o prefeito municipal, o vice-prefeito estiveram presentes, vereadores também acompanhando, e foi muito produtivo o trabalho. Então, parabéns, vereadora Mauri,
Continue assim, sempre muito dedicado e trabalhando de forma incisiva para que as coisas aconteçam. Vereador Diego e vereadora Renata, que estiveram presentes, nosso agradecimento a todos os 3 vereadores que têm representado a Câmara Municipal. E também agradecer todos os servidores que estiveram aqui dando apoio no evento no sábado. A vocês, professores, que têm muito nosso respeito, a nossa consideração. Aqui, cada professor tem uma amizade, às vezes, maior, né, com algum vereador. Então, né, cada vereador aqui tem intimidade com mais um vereador do que com o outro, e a gente sempre em constante conversas, qual eu deixo aqui o meu reconhecimento ao trabalho da Comissão de Educação da Câmara Municipal, que tem feito durante, né, todo esse ano, e agora sendo mais específico em relação ao rateio do Fundeb de vocês, a comissão que a todo momento provocou reuniões aqui da Câmara, reuniões com o Executivo, reunião com o prefeito e reunião com todos nós, vereadores, onde então vocês têm o empenho, a dedicação de cada um de nós. A presidência dessa casa, a mesa diretora da casa, dando todo o respaldo para a Comissão de Educação realizar o seu trabalho, como também para os demais vereadores. Hoje nós, 11 vereadores, sabemos com detalhes a situação de vocês e temos trabalhado todos os dias, tendo contato com o Poder Executivo, né, para buscarmos a resposta positiva que vocês tanto desejam, que também é o desejo de todos nós vereadores, que é o pagamento do rateio. Estamos em constante conversas com o Tribunal de Contas do município, com advogados de outros municípios trocando ideias, com o pessoal também da FGM, vereadores que já estiveram entrando em contato diretamente com a Federação Goiana dos Municípios, enfim, onde nós possamos estar buscando informações, conhecimento, para podermos efetivar, né, esse desejo de todos vocês, que nós já tivemos uma reunião aqui com alguns professores, né, com diretoras, com servidores administrativos da Secretaria de Educação, e que, né, creio que levaram até vocês o que foi decidido nessa reunião, e que agora nós estamos na espera do Poder Executivo se manifestar. Aqui já foi feito um ofício com assinatura de todos os 11 vereadores, pedindo de forma formal ao Poder Executivo para que ele, né, nos responda por escrito, nos dando um posicionamento da decisão do Poder Executivo Municipal de Palmeiras de Goiás em relação ao pagamento do rateio de vocês. Então, né, enquanto presidente, que eu posso falar aqui em nome de todos os vereadores, como foi dito por cada um, é que o nosso empenho e a nossa vontade é a mesma que a de vocês. Então, o nosso trabalho aqui, o que é da nossa alçada, e claro, que é uma das nossas funções, que é a representação do povo, e no caso específico, a classe de vocês, isso nós temos feito, vocês podem contar conosco, né, até o último momento que for preciso para a gente estar solucionando, né, essa situação. E agradeço, né, a compreensão, o crédito que vocês têm nos dado, a confiança que têm dado à Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Próxima sessão amanhã, dia 8 de dezembro, às 20 horas. Presidente, gostaria só de dar um recado. Sim. É, Agora após a sessão. E a